A vantagem de eu introduzir esse camarada aqui é a seguinte: dependendo da escolha que eu fizer desse cara, eu consigo fazer as mesmas transformações que o Weyl fazia, porém sem alterar as dimensões do vetor. Porque na teoria original do Weyl, tá, o vetor sofria uma deformação nesse processo de transição. Com esse gate, por isso que a gente chama de gate, né? Não é à toa esse nome, calibre. O que é um calibre? Calibrar significa o quê? De alguma forma você estabeleceu um padrão. E o que essa função faz é exatamente estabelecer um padrão adicional para os transportes paralelos. É isso que ela faz. Utilidade disso depende do modelo. Por exemplo, no modelo que eu estou utilizando, isso é muito útil. Quando eu estabeleço a equação da linha geodésica. Na verdade, o que a gente viu aqui, ó, isso aqui é só um arco. Mas eu preciso definir a equação da minha linha geodésica, naquela variedade. Isso aí é só o arquinho infinitesimal. Mas eu preciso da equação da geodésica, que é, por exemplo, no caso do sistema solar, quais são as geodésicas? As órbitas planetárias. As equações de Einstein te dão essas órbitas, com grande precisão. A mecânica newtoniana também dá, mas não com a mesma precisão. Então, as geodésicas no sistema solar são as órbitas planetárias. Certo? Mas, professor, Fala. só uma questão assim. O nosso sistema solar é privilegiado pelas rotações, né, ser circulares. Né? Aí a especificidade é bem quase perfeita. Por que alguns outros sistemas solares então não obedecem essas? Como é que as equações de Einstein ela modifica para essas outras geodésicas de outros sistemas planetários fora, e que particularmente são muito ovais? O problema é o seguinte, olha só. Você tem que pensar. Vamos fazer o seguinte, para você tentar entender melhor. Esquece a geometria e pensa em termos de força, como se fosse um modelo newtoniano. Tá? O que acontece? É muito fácil você resolver o problema de dois corpos. Tá? Eu tenho aqui um corpo e tenho outro aqui. Se esse corpo for esférico, perfeitamente esférico, essa massa perfeitamente esférica, e eu tenho uma outra massa aqui, perfeitamente esférica, é moleza resolver esse problema. É similar a resolver o problema do átomo de hidrogênio, né? O núcleo lá, bonitinho, com elétron, maravilha. Só que acontece o seguinte: esses objetos não são esferas perfeitas. Eu tenho vários outros objetos por aqui, planetas, asteroides, luas, enfim. E mais forças gravitacionais distantes, estou falando do modelo mecânico, tá? E mais forças gravitacionais distantes que eventualmente possam afetar estrelas próximas, enfim. O que acontece? Todas essas interações modificam, dependendo das massas envolvidas, modificam as trajetórias. Aí que entra a não linearidade do problema. Aí o que você faz? Você lineariza para minimizar a confusão e tentar entender os fundamentos básicos do modelo. Tá? Quando você aplica a teoria da relatividade geral, você saiu daquele modelo mecânico newtoniano e começa a trabalhar com métrica. Essas métricas permitem a você um nível de precisão
precisão muito maior. Por quê? Porque aí eu estou definindo com a complexidade que for necessária dentro do foco geométrico que eu estou adotando, eu estou definindo quem é esse camarada aqui. Isso é uma função. E aí eu faço os ajustes necessários, dependendo da cara desse Gemini. Certo? No caso do sistema solar, que é o que a gente tem de mais perto, todos os testes que a gente podia fazer, a gente fez aqui, porque é o que a gente tem. Tá? Que a gente tem de mais próximo. Inclusive, não sei se vocês conhecem a história do Eddington, né, que foi ele que fez a observação que provou a relatividade geral, em que ela mostrava de como uma fonte gravitacional expressiva pode defletir um raio luminoso. Tem até um filme muito bacana, Einstein e Eddington. Procure depois para ver, porque é muito legal. Então, assim, é por aí. Agora, você tem que botar a mão na massa. Então, ó, sugestão que eu dou para o futuro, tá? Não é para hoje, para amanhã. A hora que vocês quiserem saber exatamente como é que isso funciona, como é que eu chego àquela precisão, pega lá, todo livro de relatividade tem isso, de geral. Pega lá o capítulo que fala da geodésia aplicada, o conceito todo aplicado ao sistema solar. Ele tem lá o passo a passo bonitinho do cálculo. Faz o cálculo. Pega todas as premissas que ele está adotando, faz o cálculo para você ver o resultado. É um cálculo simples, ele não é complicado, porque ele já está todo padronizado, mas é tranquilo de você ver. Mas faz uma vez, porque aí depois você pode extrapolar isso para qualquer variedade. Entendeu? Fala. Sim, entendi direito, mas a questão, dando uma resposta mais simples, da excentricidade das órbitas, não seria só por conta das condições iniciais do sistema? Sim, mas Mas isso tem é um efeito mais de realidade Não. geral? condições iniciais do sistema. Isso aí. Tá? Você chega basicamente ao mesmo resultado usando a mecânica newtoniana, baseado lá nas leis de Kepler, chega ao mesmo resultado. Só que a diferença é que, por exemplo, Mercúrio tem um comportamento exótico, que foge ao padrão. E aí o que acontece? Mecânica newtoniana não dá conta desse exotismo de Mercúrio. Mas quando você aplica a relatividade geral, você consegue direitinho achar o periélio de Mercúrio. Uma precisão absurda. Essa é a diferença. Mas por que isso? Porque o modelo da relatividade geral inclui, como ele é geométrico, ele inclui variáveis que o modelo mecânico não inclui. Essa é a questão. E aí funciona aquela maravilha. Mas, ó, o segredo está aqui, ó, no Gemini. É aqui que as coisas ficam claras. Tá? E, claro, levando em conta as massas, né, de cada planeta. Fala aí. Se não me engano, se você vai calcular a regressão, a geodésica, por exemplo, Mercúrio, por exemplo, você tem que ter um adicional de potencial efetivo. Tem um adicional no potencial Que cai como efetivo. sobre R3. Essa é a correção. Isso. Mas isso para todos os planetas. Sim. Ah, Claro, você tem que aplicar todos eles. É o fator de correção. No potencial. Tem que fazer para outros sistemas também, não só. Sim, exatamente. Exatamente. Qualquer sistema você vai ter que fazer o mesmo procedimento. Tá? Aliás, hoje em dia quase que se descobre um sistema por semana, né? Não sei quantos já tem aí catalogados. O que houve? Ah, eu acho que ele desligou. Então, tá aqui.
nosso próximo encontro é na semana que vem, não é isso? E é uma coisa, né? Terça e quarta, né? Quando ele... Bora. Para a semana que vem, isso aqui, olha, eu consegui identificar na internet, tá? É um artigo esplêndido, eu comentei com vocês ontem, do Júlio Vess, que já faleceu, né? Chamado From Symmetry to Supersymmetry. Ele tem aqui a referência fácil, entrou no Google com isso aqui, aparece. Tá? Vou colocar aqui. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? Não precisa tudo com muita tranquilidade, né? Vou botar aqui, ó. Entrou com isso aqui, apareceu lá. Esse artigo, ele aparece lá em 2009. Eu achei estranho porque o Vess morreu, se não me engano, em 2007. Isso deve ter vindo... Então, ó, 0902 2201 V1, tudo junto, né? Isso é muito bem escrito, muito tranquilo, ele é muito mais conceitual do que formal, bem legal. Dá uma lida, não precisa ler tudo, olha, dá uma lidinha nessa parte, pelo menos na primeira e na segunda, pelo menos, primeira e segunda parte. Vai ser legal como um backgroundzinho para a gente conversar sobre supersimetria, tá? Na semana que vem. Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. Então, rapidinho, ó. Já temos esse background todo aqui que a gente discutiu, que ajuda pra caramba a prever o nosso esforço intelectual agora. Então, olha só, resumindo, né? Como eu falei para vocês, né? Qual é a temática das teorias da família Grupo Quantum Gravity? É exatamente o que? Tentar reconciliar mecânica quântica com a relatividade geral. Tá? Veja bem, um modelo que eu vou discutir com vocês, em cima desse background aqui, existe o seguinte: eu estou propondo uma maneira de você conectar o quantum de espaço-tempo com o quantum da geometria riemanniana. Essa é a ideia. É estabelecer uma função de correlação que me permita relacionar o quantum de
espaço-tempo com o quantum da geometria riemanniana, que no caso, na sua abordagem mais geral, vai esbarrar na geometria de Lie. Essa é a ideia. Beleza. E o que é comum a todas essas teorias que a gente coloca nesta família de quantum gravity, eu parto do princípio que existe uma estrutura granular do espaço-tempo. No caso do modelo que eu vou apresentar para vocês, eu utilizo uma ferramenta chamada função de singularidade, para trabalhar na definição desse quantum de espaço-tempo. Beleza? São teorias quadridimensionais, tranquilo. E neste modelo que a gente discute aqui, eu parto de um objeto chamado G, closure, que na verdade é uma espécie de bolha de espaço-tempo comprimido. Aí a gente vai entender o que é isso e em que contexto isso aparece. Tá ok? Mas as premissas básicas são as mesmas das outras teorias de loop quantum gravity. Bom, o que acontece? Um dos problemas que a gente tenta resolver com essas abordagens de quantização do próprio espaço-tempo é que a gente sabe que as teorias geralmente trabalhadas com gravidade em nível quântico são perturbativas. E essas teorias perturbativas apresentam essa característica indesejável de serem não renormalizáveis no limite ultravioleta. Ou seja, nós temos divergências no ultravioleta. E isso é um problema de sempre, né? É você esbarrar com um modelo que não é renormalizável. Então, quando se propõe um modelo de quantização do espaço-tempo, o que a gente está querendo? Entre outras coisas, não trabalhar com a ideia de modelos perturbativos, para exatamente você escapar do problema das divergências. Tá? Esse é um grande inconveniente das abordagens perturbativas. Aliás, essa foi uma discussão grande que eu tive com os colegas da Bulgária, que acompanharam esse trabalho, enfim, que de alguma forma participaram, contribuíram também. É que inicialmente, pelo fato de que, em geral, essas abordagens são perturbativas, inicialmente eles imaginaram que eu estava fazendo uma abordagem perturbativa. Tamanho é o costume, né, de se ver. E aí eu demonstrei para eles que o meu modelo não é perturbativo. Envolve funções de Green e tudo mais, mas não num contexto perturbativo. E foi aí que o interesse surgiu em continuar trabalhando nessa linha. Vale. O que diferencia uma coisa que é perturbativa e não perturbativa? O problema é o seguinte, matematicamente, o que acontece? Quando você expande, imagina o seguinte, deixa eu ver em que termos eu posso colocar isso para ficar claro para todo mundo. Imagina o seguinte, eu tenho um sistema, um estado dito estado fundamental. Ok? Beleza. Então eu tenho lá a minha, vamos usar o formalismo lagrangiano, que é conhecido de todo mundo. Então eu tenho lá a minha lagrangiana lá. Tá? Para esse sistema do estado fundamental. Quando eu faço uma expansão dessa lagrangiana
em torno desse estado fundamental, expansão matemática, né? Expondo aquilo numa série, para ver o que aparece. Surgem termos que a gente caracteriza como sendo o quê? Divergências, ou seja, eu não consigo fazer aquela função convergir para um lado. Certo? Isso causa um problema. Porque, poxa, afinal de contas eu estou construindo um modelo para chegar a algum nível de precisão. Se eu expando e ele explode, ao invés de convergir, ele diverge. Então surgem termos de divergência que eu não consigo cancelar nessa expansão. Por mais que eu use artifícios que existem, né? Tanto que existe renormalização, em alguns casos é possível você usar artifícios que cancelam os termos divergentes. Mas no caso da gravitação, eu não consigo usar um artifício que cancele esses termos. E aí eu fico perdido. Eu não consigo chegar a um resultado objetivo. Deu para entender? É isso. É isso. Então o que acontece? Só tem um caminho, né? Dentro da matemática que a gente conhece, que é o quê? É tentar uma trajetória de trabalho não perturbativa. Quando a gente fala em perturbativo, é isso aqui, ó. Não queria apagar isso aqui, que talvez ainda precise. Deixa eu ver se consigo escrever aqui, ó. Perturbativo é o seguinte, eu tenho a métrica. Gemini. Então vamos dizer que isso aqui é a minha métrica perturbada. Vou botar assim. Como é que é a métrica perturbada? Ela é um Gemini, certo? Mais um gama que multiplica aqui um H mini. Esse gama ali se não me engano, é gama 2 é igual a 16πg. Esse G aqui é a constante gravitacional, tá? E esse H mini aqui é o campo de graviton, que entra ali como se fosse uma amplitude, faz sempre essa comparação, amplitude da onda gravitacional, que é mínima. Está aí o último experimento que foi feito, né, para demonstrar a existência das ondas gravitacionais, se bem que ainda se discute, mas vamos admitir. O que acontece? A amplitude de uma onda gravitacional é uma coisa muito pequena. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer? Que aquela métrica é perturbada por uma pequeníssima oscilação. Certo? Então é isso. Então, uma teoria perturbativa passa por isso aqui. A métrica é perturbada. E daí vem as consequências que acabam nas divergências. Pega lá o formalino lagrangiano todo, aí começa aquela história toda e vai esbarrar com os termos que divergem. E não há Cristo que consiga eliminar essas divergências. É isso. Fala. Então, esse modelo perturbativo consegue chegar a resultados exatos? Consegue-se chegar a resultados. Pelo menos é isso que a gente espera. Nós estamos na fase dos cálculos para os resultados. É esse o... Estamos avançando. Bota aí mais 2 anos de trabalho. Tá? Mas, de qualquer forma, independente de ser esse modelo ou não, muito do que eu estou dizendo aqui para vocês é válido para a família toda de teorias de grupo quantum gráfico. Beleza?
Muito bem. Ah, sim. E aí, voltando um pouquinho ao início lá da aula. Então, aquela pergunta, o que é movimento? Se eu pegar agora e fizer uma comparação entre aquela discussão que a gente estava fazendo, né? A geometria me dá o quê? Uma definição estática de continuidade. Entre dois pontos, eu tenho uma infinidade de pontos. Dinamicamente, como é que eu posso ter isso na física? Entre dois pontos, fluem continuamente outros pontos. Conclusão disso é a seguinte: eu só posso ter movimento pelo fato de que o espaço-tempo se expande. Eu só posso ir de um ponto A para um ponto B, por quê? Porque há um fluxo contínuo de pontos entre A e B. Senão, olha aqui o que acontece. Se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, e aqui eu não tenho pontos, como é que eu vou de A para B? Eu sei que é difícil raciocinar aqui, porque aqui na verdade eu tenho pontos aqui. Mas eu estou supondo, né, uma situação em que eu tenho um ponto isolado de outro ponto. Se não há uma continuidade de pontos entre os dois, como é que eu vou de A para B? Não existe como. Mas o universo está se expandindo. Se ele está se expandindo, o que eu tenho que pressupor? Que existe um fluxo contínuo de novos pontos entre A e B. Por isso eu posso ir de A para B. Concorda comigo? Eu não estou na geometria estática, eu estou na física, eu estou na dinâmica. Eu tenho que pensar que eu estou me movimentando junto com o espaço-tempo. Pô, eu não estou nele, eu não sou parte dele. Senão eu volto para o conceito absoluto. Eu tenho aqui o espaço e tenho eu aqui, que vou para lá e para cá. Porque esse espaço não é receptáculo para eu ficar passeando. Fala. Professor, com esse conceito de que a gente faz parte do espaço, Perfeito. como é que interpreta, por exemplo, a deformação que o Sol causa no espaço? Ele faz parte do espaço. Ele também está sofrendo a mesma, ele também está indo junto. Você tem que pensar que vai todo mundo junto, sofrendo as mesmas coisas. Cada um com a sua escala. Então, por exemplo, eu jamais vou perceber isso, por quê? Porque o seu tamanho com relação à cadeira continua sendo dele. O seu tamanho com relação ao sistema solar continua sendo dele. Então eu nunca vou perceber isso. Mas eu estou me expandindo junto com o universo, de uma forma imperceptível, mas eu estou. E de uma forma muito pequena, porque se você compara você com o universo como um todo, a tua expansão é mínima, concorda comigo? Mas eu estou me expandindo, claro. Senão eu volto ao conceito absoluto de espaço. Não, eu não tenho nada a ver com a expansão. Eu sou um ser divino, estou olhando o universo de fora. Eu estou passeando, ele está se expandindo e eu estou aqui. Não tem nada a ver com isso, ele que se expande. Entendeu qual é a questão toda? É de você entender a geometria do ponto de vista dinâmico e não simplesmente da régua, que você pegar, não, isso mede tanto, aqui eu tenho uma infinidade de pontos, mas está tudo paradinho aqui no papel. Guardei o papel e fui para lá. Essa expansão tem que ser muito mais rápida do que a luz, né? A expansão do espaço. Porque as coisas que estão dentro do espaço, ela pode se mover. Tem que ser muito mais rápido. O espaço, ele se move muito. Eu estava vendo isso está em frente. Tá, fala aí. Entendeu? Fala tudo que você tem que falar e depois eu falo. Ok, o que o cara da Georgiana falou, até mesmo de Santa Cruz, lá dos Estados Unidos, ele falou que o espaço ele se move muito mais rápido que a luz. O espaço em si. Não o espaço-tempo, mas o espaço, aquilo, a fronteira final do Star Trek, sabe? Aquilo se move muito mais rápido que a luz. Mas dentro, as coisas que estão dentro dele não podem mover mais rápido do que a luz, só a luz.
meio que fez sentido. Não sei se está se coerente. Sim, olha só, o que acontece? Da maneira como isso está colocado, faz sentido, claro. Só que aí existe um pequeno senão que é pano para manga de discussão, tá? Que é o seguinte: isso parte do pressuposto que existe um limite. Esse é um paradoxo, porque na concepção que a gente começa, que eu estou colocando para vocês, existe algo como sendo assim. É porque a gente tem um costume, o que acontece? Quando eu faço um desenho como esse aqui, né, se essa esfera aqui está colocada assim, então você parte do princípio que eu estou de fora, observando o universo expandindo. Tá? É sempre essa posição, né? Você se coloca meio que fora do que está acontecendo. Mas isso é um artifício andragógico, né? Ou pedagógico, se for nem criança. Né? Isso é um artifício. Na verdade, eu não tenho como me situar fora para dizer isso aí. Esse é um problema. Porque não há nada, veja bem, não há nada que a gente possa utilizar como justificativa para dizer que o universo tem um limite. Temos nenhuma razão para isso. Fala. Mas nesse caso, eu acho que eu posso fugir da argumentação de ter um limite, porque eu não preciso ver a velocidade do limite. Por exemplo, eu posso pegar um redshift entre a gente e uma estrela, ver a distância que eles têm, e com o redshift eu calcular essa distância da expansão do universo, que pode ser mais rápido que a luz. Isso sem falar nem um pouco de limite do universo. É verdade. O que talvez cria essa confusão de poder ir ou não mais rápido que a luz é porque, no caso, você está falando de uma expansão do espaço-tempo, que, como são só pontos a mais que estão sendo criados nesse ponto, nessa visão, não é uma informação nova que está sendo posta ali. Você não está colocando massa, não carga, você não está colocando nada no meio. É verdade. Então, o que a relatividade geral diz é você não pode ter informação se propagando mais rápido que a velocidade da luz. Não que nada possa se propagar mais rápido que a velocidade da luz. É porque a densidade meio que diminui, né? Porque se o espaço aumenta, a densidade do universo então diminuiria. Sim. Né? À medida que ele. Deixa eu só completar isso que ele falou, que eu acho que ajuda a esclarecer. O que acontece? Bom, aceitemos o fato de que a gente não pode partir de um princípio objetivo que existe um limite, que foi mais ou menos o que ele colocou ali. Tá? Bom, aí o que acontece? A questão da limitação do transporte à velocidade da luz, tá? É exatamente baseada em quê? Em que toda a informação que a gente recebe é por meio de quê? Sinais luminosos ou leituras espectrográficas em diferentes frequências, ok? Mas, exato. Mas é informação eletromagnética. É isso. Então, o que a relatividade geral diz, e que foi colocado de uma maneira, digamos assim, vulgar, né? O conhecimento do senso comum, né? Como se nada pode superar a velocidade da luz, não é bem isso. Eu não posso ter sinais, transmissão de informação com velocidade superior à luz. Isso é o que eu posso dizer. Mas isso não limita mais nada. É isso que eu digo e acabou. É o que ela diz para mim. Tá certo? Agora, é importante, só pegando um gancho ali do que ele falou do desvio do vermelho, é importante o seguinte: o nosso conhecimento baseado no desvio do vermelho é muito limitado. Por que ele é limitado? Porque a gente só tem um registro seguro, entre aspas, de desvio para o vermelho até Z igual a 2. Partindo de Z igual a 2, a coisa começa a ficar especulativa. Por quê?
Porque fica muito dependendo do modelo? Não só dependendo do modelo, é porque a gente não tem clareza se o universo é homogêneo ou inhomogêneo. E aí as leituras a partir de um certo Z, elas ficam sujeitas a deformações em função das prováveis inhomogeneidades. Mas aí entra talvez não dessa forma, mas entra a questão da modelagem. Sim. Eu só estou colocando para você as limitações reais que existem hoje. Tá? Tanto assim que, primeiro, duas coisas que a gente tem que saber e que nós vamos ter oportunidade de Só mais ou menos uma ideia, a redshift igual a 2 seria mais ou menos quando o universo observado? Sabe? Zero? Desculpa, eu entendi a parte final que você falou. Seria mais ou menos quando do universo observado, né? O Z é mais ou menos tido como sendo o limite a partir do qual se poderia considerar o universo como homogêneo. Isso equivale a... Eu vi isso no ano passado, esqueci. São alguns megaparsecs. Em megasparsecs, isso, se não me engano, eu tenho que conferir. Acho que são uns 100 megaparsecs. É por aí, 10 a 2. A partir daí se poderia imaginar que o universo é homogêneo. Até assim, dentro disso, né? É isso aí. Tá? Mas deixa eu conferir depois essa informação direitinho, para não ficar falho. Professor, Fala. assim, Mas deixa. Tá. Fala aí, depois eu vou concluir o que eu estava depois dizendo. você falou que a gente não pode, não sei se você disser, saber se o universo é infinito ou finito, mas eu não vejo por que a gente não pode saber isso. Porque pensa bem, se nós vivemos no R, uma dimensão só, a gente pode ir para os lados para sempre e nunca acabar. Mas a gente vê se no S1, por exemplo, que é fechado, Sim. não tem fim também. Mas a gente podia fazer um experimento, sei lá, marcar aqui, andar muito. Sim. Em princípio pode, mas faz uma nada dessa pra mim. O problema Não, não praticidade. Não, está certo. A discussão que existe em torno disso, ela é polêmica, por quê? Porque a gente realmente não tem os meios de comprovar isso. Não, na verdade tem até uma forma de ver isso, por exemplo, se o universo fosse fechado, você poderia observar para o céu e a luz que vem de uma outra estrela você observaria dando a volta. Então você veria padrões de repetição, tipo um fractal no céu. Só que o problema é que você não consegue ver esse fractal ainda. Se existir, tem até um padrão muito maior, a distância tão grande que a gente não conseguiu parar ainda. O problema todo são as nossas limitações observacionais. Existe uma diferença muito grande entre experimento e observação. Experimento é algo que você consegue reproduzir em laboratório. Observação, nós somos espectadores. Então, do ponto de vista da astronomia e da cosmologia, nós somos espectadores. Nós não conseguimos interferir com o objeto observado. Então, aí nós dependemos de uma tecnologia que tem avançado muito. Tá? Depois do Hubble, nós tivemos avanços assim, tremendos em observação. Né? Cada ano chove toneladas de dados novos que a gente pode trabalhar em cima deles. Né? Por exemplo, dados de supernovas. Tá? Bom, mas enfim, voltando rapidamente aqui, só para a gente concluir essa ideia. O que acontece? Qualquer que seja a discussão em torno de limites ou não limites do universo, o que nós temos de concreto, o que nós temos de mais concreto em função das observações, é que o universo hoje se encontra em expansão. E nós precisamos levar em conta essa expansão nos nossos modelos. Porque toda a discussão da física hoje, ela saiu do laboratório e se aproximou mais ainda da cosmologia. Claro, eu preciso usar essa física para explicar o que eu estou observando. Quando você fala de buraco negro, você tem uma grande chance de, no buraco negro, você encontrar os elementos que você precisa para uma teoria quântica da gravidade. E que é o que é feito nesse modelo aqui. Só que esse modelo é baseado em sistemas binários de buraco, mas numa tentativa de trazer mais luz
para como seria essa teoria quântica da gravidade. Tá? A gente não tem acesso ao Big Bang, mas, supondo-se que o Big Bang tenha realmente acontecido, eu tenho o quê? Eu tenho singularidades nos buracos negros que podem me ajudar a entender um pouco como foi esse Big Bang. Essa é a ideia. A gente trabalha muito com o que a gente pode realmente observar, com teorias, mas a questão da inhomogeneidade do universo é uma questão importante, porque como nós somos espectadores e tudo é muito observacional, eu preciso considerar, levar em conta os fatores que podem perturbar as minhas observações. Está aí conhece o professor Martin Mackler, aqui? Fui aluno dele em lentes gravitacionais. Quando você trabalha com lentes gravitacionais, abre-se um outro leque de possibilidades de deformações. Você tem lentes fracas, tem lentes fortes. E por aí vai. Então, assim, a própria medição do desvio para o vermelho tem que ser uma coisa muito cautelosa. Porque senão você pode incluir um bias aí violento, em função de quê? De inhomogeneidade. É preciso ser muito cauteloso, tá? Na cosmologia, principalmente. Fala-se muito, chega-se, não. A coisa funciona dessa maneira. Existe a questão da autoridade, né? Dizem até, eu comentei isso aqui numa palestra, de que uma das bases do modelo padrão, né, dos fundamentos, né, imagina-se que o universo seja isotrópico, né? A qualquer direção que você olha, ele é a mesma coisa. Mas isso é um negócio perigoso, isso é meio que ad hoc, como a gente costuma dizer, né? E no meio científico costuma-se lembrar que só se aceita isso porque o Zeldovich, conhece o Zeldovich? Yakov Zeldovich, um grande astrônomo russo. Ele simplesmente, numa reunião de cientistas, afirmou isso. Não, o universo é isotrópico. E acabou. A partir daí, todo mundo engoliu esse troço e ninguém disse mais nada. Costuma-se dizer isso, né? Que essas afirmações assim, elas nascem com alguma autoridade e depois não se questionam muito. Só recentemente é que um grupo expressivo de cientistas de Cape Town, do Arizona, da Inglaterra, é que vieram com um trabalho pesado em cima da possibilidade de inhomogeneidade. Mas naquela época também era um detalhe que o universo, entre aspas, era menor do que o universo hoje. O universo observado era bem menor. Então talvez ele tivesse razão no sentido É verdade, que ele estivesse falando. É verdade. A ciência está sempre evoluindo em função de avanços tecnológicos e também de ferramental teórico. Né? Beleza? Então eu acho que a gente já chegou, vamos dizer assim, pelo menos a um consenso. Veja bem, pessoal, olha só. O que eu estou dizendo para vocês são coisas que devem ser pensadas. Tá? Eu não quero que vocês fiquem olhando para mim como se eu fosse uma autoridade dizendo, não, uma coisa é assim, funciona desse jeito, é assim que eu penso e acabou, é a melhor maneira de pensar. Eu estou trazendo para vocês uma opção de modelagem com conceitos que são propostas a serem pensadas. Vai ter gente que vai aderir, vai ter gente que vai discordar. E é assim que a ciência é, não existe ofensa, não há isso. Né? Se bem que há pessoas que se ofendem, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu já tive que abandonar muitas ideias que eu achava ótimas. Tive que abandonar, e estou vivo. Acho fantástico eu ter passado por ideias que eu tive que abandonar, porque isso me deu uma experiência tremenda. Então, estamos aqui à vontade, tá? Muito bem. Então, essa
você realmente refletir, pô, é verdade, tem alguma coisa esquisita. Ou eu me vejo me movimentando junto com o universo, ou então eu volto à concepção newtoniana. Tem um universo aí se expandindo e eu não tenho nada com isso, estou aqui passeando. Tá? Bom, já falei sobre a geometria de Lira, especifiquei o campo escalar, né? Que é o nosso amigo ali. Deixa eu ver aqui. Coloquei a conexão no quadro, a métrica também. Fala. Essa notação do Dagger é usual? Não. Essas notações variam de autor para autor. Normalmente se usa o seguinte, eu não gosto, tá? Mas normalmente o que se vê é um asterisco aqui. Isso é o que se vê, tá? Esse asterisco. Então vamos lá. Rapidinho, só para encerrar, tá? A aula do mês hoje vai ter para avançar bastante. Então, olha só para apresentar para vocês a base de toda essa modelagem que vai ser discutida aqui em cima da geometria de Lie, tá? É a motivação, né? Isso aqui é um buraco negro binário, é um sistema binário. Tá? Vocês podem consultar isso aí, se quiserem, na internet, tem um monte de fotos. Tá? Aqui são duas tomadas em frequências diferentes. Eu tenho os dois buracos negros e eu quero saber, com base em algumas discussões iniciais, o que acontece entre eles, nessa região entre eles, que é a região que está sendo chamada no modelo de Cauchy-Clausul. Ou seja, aparentemente, ocorreria o seguinte aqui: o universo está se expandindo, tudo se expandindo. Mas aqui, em função de uma interação gravitacional violenta entre os dois, parece que surge uma região que não se expande. Ou seja, esta é uma região em que as geodésicas seriam geodésicas unicamente tipo tempo. O espaço não participa dessa geodésica. Veja bem, o espaço existe, mas ele não participa da geodésica. Como? Isso é o que a gente chama de um efeito máquina do tempo. Só existe transporte temporal nessa região, não existe transporte espacial. Tá? Bom, isso é um modelo fenomenológico. O que é um modelo fenomenológico? Alguém me chamou? Não? Estou chutando para cacete. É igual um amigo meu, já faleceu. Ele usava um óculos, rapaz. Fundo de garrafa, né? Aí era um óculos deixa eu ver se era para perto ou era para longe. Era um óculos que ele, é o seguinte, quando ele enxergava, ele botava um papel assim, né, ele tinha que fazer assim. Isso aí. Aí ele usava esse óculos, para não ter que fazer assim. Tá? Aí eu falei, porra, mas esse óculos, hein, cara? Que coisa. Ele falou, eu uso esse óculos porque eu enxergo demais. Então eu tenho. É uma visão interessante, né? Ele não via aquilo como uma doença. Não, o negócio é o seguinte, eu enxergo demais, então eu tenho que usar um óculos para colocar a minha visão, entendeu? No limite adequado, porque eu enxergo mais que os seres humanos. Bom, então aqui a discussão vai ser em torno disso. Assim, o que é um modelo fenomenológico? As teorias fenomenológicas, elas são baseadas inicialmente em quê? Em discussões, tá? Em princípio especulativas, aparentemente especulativas, porque elas não partem
uma realidade comprovada, mas elas partem de suspeitas fundamentadas, obviamente, tá, em fenômenos físicos conhecidos. Então a gente sabe que dois corpos massivos interagem de uma forma muito estranha, porque eles, ao mesmo tempo que se pressionam, eles também se repelem. Tá? Este corpo atraindo esse, ele causa uma deformação maior nessa direção de atração. Tá certo? Mas, por outro lado, eles estão se repelindo também. Então, essa dinâmica das massas gravitacionais é considerada esse fenômeno imaginado. Mas ela é fenomenológica por isso, porque eu estou tratando de um fenômeno que possivelmente exista, mas não é algo que a gente tenha comprovação. Fala. Por que elas se repeliriam? Oi? Por que elas iriam se repelir? Olha só, o que acontece? Por que um planeta não cai de uma vez no Sol? Por causa da velocidade. Não, mas olha só, a velocidade é só um epifenômeno ali. Na verdade, o que está em jogo aí é o quê? É a contraposição dessas massas. Futuramente, num futuro muito distante, o que vai acontecer? O sistema solar provavelmente vai entrar num caos de movimentos desses astros. Porque essa relativa estabilidade, ela é, digamos assim, momentânea. Tá? Mas existe um equilíbrio entre essas massas que impede que a órbita seja uma órbita espiral, que acabe levando o planeta para ser engolido pelo Sol. Então existe uma contraposição. O Sol por um lado atrai, mas existe um equilíbrio entre essas massas, entre a ação gravitacional dessas massas, que ao mesmo tempo que atrai, há um equilíbrio de repulsão, porque senão a órbita seria... Entendeu? É porque assim, o conceito de repulsão, veja bem, o que acontece? Vamos tentar entender isso. Você conhece aquela ideia de aceleração centrípeta e centrífuga? Não é verdade? Na verdade, a centrífuga e a centrípeta, você está se referindo ao mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. Só que uma das duas é meramente artificial. Só interessa uma mesmo. É a mesma coisa que eu estou te falando. Essa repulsão, na verdade, ela é meramente artificiosa. O que existe é o quê? É a força de atração dos corpos. É isso. Você às vezes lança a mão desse dispositivo para tentar entender, poxa, mas por que ele não colapsa e cai dentro do Sol? Não é isso? A gente faz esse tipo de reflexão para tentar entender como é que a coisa fica equilibrada. Mas na verdade só interessa o quê? A força gravitacional. Então existe um equilíbrio entre essas massas. Aí o que acontece? Como massa atrai massa, se eu tenho aqui dois objetos, dois buracos negros aqui, o que acontece? Se eles são igualmente massivos, né? Um está puxando o outro. Então vai haver o quê? Uma deformação maior nessa direção aqui, tá? Nesse eixo aqui. Eu vou puxando mais isso aqui e puxando mais esse lado aqui. Então ele se deforma mais ao longo daquele eixo de interação entre eles. É isso? Mas existe um equilíbrio gravitacional entre os dois que impede, durante um certo tempo, que um engula o outro, ou que eles se fundam num só. Mas é o que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então, durante um certo período, há um equilíbrio aqui. E aí o que eu quero saber é o seguinte: se um atrai o outro, como são objetos extremamente massivos, o que acontece aqui? E aí entra um modelo fenomenológico que tenta descrever o que acontece ali.
Certo? Esse é um modelo que é utilizado para a gente começar a testar a teoria que está sendo construída. E aí tem uns resultados interessantíssimos. Um deles é esse, é o efeito de máquina do tempo. Você, na verdade, ali naquele ponto, você não tem deslocamento espacial. Você só tem o tempo passando. E isso vai ao encontro de algumas ideias. Eu não sei se vocês já viram em livros de relatividade geral, sempre se busca como exemplo uma geodésica tipo tempo. Isso é claro que na literatura comum é só um artifício para facilitar as demonstrações. Vou trabalhar só com uma geodésica tipo tempo, investir o espaço para diminuir o número de dimensões daquela coisa. Mas aqui é coisa diferente. Porque veja bem, o tempo nesse modelo é considerado como uma grandeza fundamental. Por quê? Porque a gravidade, para expressar os seus efeitos, ela precisa de quê? De muito tempo. Ou seja, um buraco negro não é criado quando você cria um efeito no laboratório. Quanto tempo levou para você ter aquele efeito? Então a gravidade é resultado de um processo cumulativo, muito longo. E aí vocês vão ver no formalismo como isso é colocado no formalismo. Ou seja, vão aparecer integrais no tempo. Mas isso é papo para outra, tá? Porque senão a gente vai vou começar a resumir muitas coisas cada hora. Semana que vem a gente continua. Ok? Bons pesadelos no final da semana. Tá? Pensem bem a respeito dessa ideia do movimento. Isso é fundamental. E não esqueçam, tá? Dê uma olhadinha.